sair de casa, passear, encontrar os amigos, já foi o máximo dos máximos. Já foi. As gerações mais novas têm feito isso cada vez menos. Quer saber por quê? Fica aqui que eu te conto. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. E eu venho ouvindo há muito tempo as reportagens, os especialistas, psicólogos, psicoterapeutas dizendo as pessoas estão saindo menos, as pessoas estão saindo menos. Eu moro em São Paulo, eu moro numa grande capital. E aqui fala-se que a noite de São Paulo, que sempre foi tão conhecida por não parar, por ser uma cidade 24 horas, muitos dizem que essa noite está próxima do fim, que não existe mais isso de ficar a madrugada inteira na rua. Não é bem assim. Não é à toa que as reclamações sobre barulho bombam, né, nas reuniões de conselhos comunitários de segurança, nos serviços de atendimento da prefeitura. Se tem uma coisa que tem na cidade a rodo e em profusão é barulho. Barulho de madrugada por lugares que estão funcionando de madrugada, por pessoas que saem de casa e ficam a noite e a madrugada inteira na rua. Então essa história de que está acabando a noite não é bem assim. Pode ser que estejam acabando, e eu acho que estão mesmo, as grandes casas, as grandes boates, porque assim, hoje em dia basta você ter uma laje para ter um bar com música ao vivo, sem nenhuma proteção de som, sem nenhum tratamento acústico, e é isso que tem feito o pesadelo, principalmente dos paulistanos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu quero falar com vocês hoje é dessas gerações que têm cada vez menos saído de casa para passear, saído de casa para ir para balada, sair de casa para encontrar os amigos. Tem duas gerações em especial, dessas gerações mais recentes, que vivem esse tipo de atitude, né? Que praticam esse tipo de atitude. São os millennials, que nasceram de 1984 a 1994, e também a geração Z, dos que nasceram entre 1995 e 2009. Eles têm saído menos de casa para atividades sociais tradicionais, como festas, namorar ou passear. Isso em comparação com gerações anteriores. E aí essa pesquisa aponta alguns motivos para isso. Primeiro deles, tecnologia e vida digital. O uso excessivo de mídias digitais e a facilidade de interagir online proporcionam entretenimento e conexão social sem a necessidade de sair de casa. Super concordo. Fatores econômicos. Dificuldades financeiras, como aluguéis caros e salários iniciais mais baixos, fazem com que muitos jovens demorem mais a sair de casa, inclusive da casa dos pais, e optem por economizar, priorizando gastos com viagens ou shows específicos, em vez de saídas noturnas frequentes. Também faz todo sentido. Outro motivo, saúde mental e bem-estar. Há uma maior consciência sobre a saúde mental e muitos jovens preferem ambientes mais tranquilos e controlados, como encontros em casa, em vez de baladas ou eventos muito agitados. E a pandemia também contribuiu para o aumento da síndrome da cabana, o medo de sair de um ambiente confinado, de um ambiente protegido. Super me identifico com a síndrome da cabana, daqueles que em algum momento queria levar aquela mesma vidinha sem ter muito o que sair de casa, trabalhando de casa mesmo, confesso. Agora vejo que entre millennials e geração Z, isso também se dá de forma bastante presente. Outro motivo, mudança de hábitos. Tendências como low profile, manter a vida longe dos holofotes, das redes, dessa exposição digital. E a diminuição do consumo de álcool também contribuem para a preferência por atitudes mais reservadas e diurnas. Diminuição do consumo de álcool, eu acredito que haja uma
consciência maior e mais informação a esse respeito. Não sei se diminuiu, não é o que dizem outros números, mas tomara que essas gerações estejam achando menos atraente sair para beber, por exemplo. Trabalho remoto, outro motivo. A popularização do trabalho remoto faz com que as pessoas passem mais tempo em casa, reduzindo a necessidade de deslocamento e incentivando um estilo de vida mais caseiro. Em resumo, as pessoas não necessariamente abandonaram a vida social, diz a pesquisa, mas a estão reconfigurando para formatos mais íntimos, econômicos e conscientes da sua saúde mental, muitas vezes centrados no conforto do lar e nas interações online. Começando aí pelo final, por essa última informação, de fato, eu acho que hoje em dia a gente acaba encontrando menos os amigos porque a gente às vezes conversa o dia inteiro com as pessoas pelo WhatsApp, né? O dia inteiro a gente conversa, ou pelo direct do Instagram, a gente conversa o dia inteiro com as pessoas, manda meme, troca piada, manda uma publicação, manda um print. Então a impressão que dá é que não precisa se encontrar online. Fora que é muito mais confortável você tá rindo, você tá brincando com um amigo, falando confortável, não estou falando que é melhor. Mas é mais confortável ter essa interação com um amigo do sofá da sua casa e sem gastar para comprar uma garrafinha de água que seja, que chega a custar 5, 6, 7 reais, dependendo do lugar em que você está. Então, essa coisa da interação online, com certeza, ela tomou muito o espaço de um encontro, de um vamos nos encontrar, vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Acho que isso muda muito. Mas se eu parar para pensar, no meu caso, que eu acho que não é parâmetro de alguma forma, eu nunca fui o que gostava da balada. Eu acho que teve fases da minha vida em que eu ficava muito fora de casa. Sei lá, tinha uma fase, por exemplo, que eu ainda era funcionário público, já trabalhava numa rádio e ensaiava uma peça à noite de teatro. Então eu passava o dia inteiro na rua. Eu lembro da minha mochila, com certeza hoje eu não teria coluna para carregá-la, ela tinha tudo. Ela tinha toalha, sabonete, shampoo, pasta de dente, desodorante, perfume, ela tinha roupa de ensaio, ela tinha um casaco, ela tinha uma marmitinha com comida que a minha mãe fazia para eu levar. Eu passava o dia inteiro na rua. Depois, eu passei por conta do trabalho, principalmente como repórter, a comer quase todos os dias na rua. A gente está no meio do expediente, no meio de uma reportagem, ou entre um período e outro de trabalho, e a gente acaba comendo na rua. Hoje em dia, tudo que eu mais quero, ou tudo que eu menos quero, é precisar sair de casa. Eu quero que a minha saída de casa seja uma saída prazerosa. Visitar um amigo, ir ao cinema, ir ao teatro, encontrar pessoas legais, ir no aniversário de alguém muito especial, e ter um dedo de prosa com os amigos, com as amigas, num lanche bacana em que a gente possa se divertir. Mas, tirando isso, eu quero que essas situações sejam escolhas minhas. Eu gosto disso, eu gosto de não ter que sair de casa. Eu, sinceramente, de uns anos para cá, eu comemoro o dia em que eu não preciso sair de casa. E vou dizer mais, esse é o meu caso, é a minha vivência. Tem dias que eu reclamo comigo mesmo de ter que sair. O dia que eu repasso na minha cabeça, no dia anterior, amanhã, teoricamente, eu não tenho nenhum compromisso na rua, é um dia feliz. E olha que eu redescobri a caminhada e a atividade física depois de um tempo na minha vida. Hoje em dia eu faço praticamente tudo a pé. E é um prazer. É um prazer. Eu falo que o principal prazer é saber que eu ainda me mantenho em cima das minhas pernas, ainda tenho pique para andar 5, 6, 7, 8 quilômetros, sei lá, chega a 9.000 passos às vezes, 8.600 passos. Para mim é uma vitória depois de um período tão grande de sedentarismo. Mas o dia em que eu posso
ficar na minha casa, meu Deus, esse dia é sensacional. E eu acho que parte dessa mudança também tem a ver com o fato da gente ter, de alguma forma, avaliado e descoberto, diante de tudo que acontece da porta para fora, que o da porta para dentro é menos chato, é menos enfadonho e é menos sem graça do que a gente aprendeu a vida inteira. Eu acho muito mais gostoso o dia que eu posso ficar na minha casa, fazendo as minhas coisas, cozinhando o que eu quero, lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa e interagindo com as pessoas de casa mesmo, do que no dia em que eu preciso sair, vai, volta, pega chuva, anda, empurrão, medo, não pode sacar o celular na rua. Não tem como hoje em dia, pelo menos na minha vivência e na minha opinião, a gente achar que é mais legal sair do que ficar em casa. Pode ser mais legal se eu tiver um programa bem bacana para fazer, porque se puder ficar em casa, eu fico numa boa e ainda agradeço. E vocês, como é que é essa relação de vocês com o sair de casa? É um incômodo? Você precisa? Você é daquelas pessoas agitadas que precisam sair de casa em algum momento? Que quando rola de ficar um dia inteiro, 2 dias em casa, já sente que está faltando alguma coisa? Conta aí para mim e também curte, compartilha, aciona o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo e escreve aí. Adoro quando vocês escrevem a vivência de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham sobre os temas que eu trago aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.